Olá, nós somos o primeiro grupo e hoje a gente vai apresentar sobre as ilusões do conhecimento. O grupo é formado por eu, Diana, Camila, Angélica, Thalita, Carlos Daniel, Maria Clara e Jamile. Bom, antes de entendermos sobre o conceito de ideologia criado pelo filósofo Destuda Tracy, iremos entender como a noção geral de ideologia ela está inserida na música de 1988 do Cazuza e do Roberto Frejá, intitulada Ideologia. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. O lírico ele critica a ausência de uma ideologia para seguir nos dias atuais, diante de um mundo sem causas para lutar. Além disso, ele exprime a confusão e vazio de muitos brasileiros, presos em suas rotinas difíceis, sem sentido, as quais elas assistem tudo em cima do muro, por vezes não conhecendo nem a si mesmo. O Cazuza ele escreveu essa música em 1987, pouco tempo depois do fim da ditadura militar, que acabou deixando o sentimento de desilusão junto à falta de se acreditar em ideias e valores diante da situação política e social do país, fazendo com que o desejo de mudar o mundo em muitas pessoas estivesse se esvaindo. Da música é visível a falta de orientação, de satisfação e de identificação política e ideológica do lírico, não partilhando de princípios ou de visões de mundo com ninguém, como na frase "meu partido é um coração partido". O termo ideologia ele é usado na música de maneira clássica e o Cazuza ele diz: "Quando fiz ideologia, nem sabia o que isso queria dizer. Fui ver no dicionário. Lá estava escrito que indica correntes de pensamentos iguais e tal." Dando a entender no verso, ideologia eu quero uma para viver, que o lírico ele precisa de correntes de ideias, de crenças, princípios morais e sociais semelhantes para viver e para se acreditar. Com isso surge um questionamento. Afinal, qual é o significado filosófico desse termo ideologia e como ele surgiu? Gente, então qual é o real significado do termo ideologia? Bom, não temos um real significado, porque ideologia pode significar diversas coisas. Tem autores que vão trazer esse termo em uma determinada vertente, tem outros que já vão mudar completamente esse significado e vão introduzir um outro para esse termo, tá? Então é inviável nós darmos uma definição aí única para esse termo, tá? No entanto, nós podemos entendê-lo usando duas vertentes. A primeira, ligada ao senso comum, geral ali, e também à esfera crítica, em formulações aí de pensadores. No senso comum, ideologia pode significar três coisas. A primeira delas, que é a mais comum, que é o seguinte: conjunto de ideias, crenças, opiniões, posicionamentos políticos aí de um indivíduo, de uma sociedade ou de uma instituição, tá? Então, por exemplo, tudo que eu penso sobre esse nosso sistema político, econômico, por exemplo, é a minha ideologia, tá? O outro significado desse termo foi cunhado por Antoine Destuda Tracy, político ali francês lá da época de Napoleão Bonaparte. Ele introduziu esse termo significando o seguinte: estudo das ideias. Ideo, ideia, logia, estudo das ideias. Então, tudo isso que eu acabei de falar, conjunto de ideias, crenças, opiniões, quem estuda isso é a própria ideologia, tá? Então buga um pouco. O último significado desse termo, um significado pejorativo, foi cunhado por Napoleão Bonaparte ao chamar Tracy, os seguidores dele, de ideólogos, né? Ele colocou esse termo significando o seguinte: pessoas que lidam com abstrações com pouco conhecimento da realidade política. Já a concepção defendida por Karl Marx e Friedrich Engels, fundadores do socialismo científico, é que a ideologia é um instrumento de dominação de uma classe sobre a outra. Ou seja, ela pode ser definida como um conjunto de representações e ideias em que o indivíduo é levado a pensar e agir da maneira que convém a quem detém o poder. Numa sociedade dividida em classes em que os trabalhadores são explorados e não têm autonomia, a ideologia é utilizada para manter a coesão social e impedir que o operário tome consciência do estado de alienação em que ele se encontra. Nesse ponto, é importante salientar que, para Marx, a alienação seria a condição em que o trabalhador é submetido quando ele vende sua força de trabalho. Ele deixa de ser o centro de si próprio e não pode mais definir sobre seu horário de trabalho, sobre seu ritmo, nem sobre seu salário. Ou seja, ele passa a ser uma mercadoria.
Nessa obra, a ideologia alemã, Marx e Engels criticam os pensadores hegelianos e propõem uma concepção materialista, e que os pensamentos e ideias não sejam vistos como frutos espontâneos da consciência humana, mas sim como reflexos das relações de produção de bens. Então, como pode ser visto nesse trecho, as ideias dominantes em cada período histórico refletem o poder de quem controla os meios de produção materiais, como terras e fábricas, e os meios de produção imateriais, como princípios éticos, religiosos e culturais, atuando como uma propagadora de ideias. O próprio valor de trabalho pode ser visto como uma ideologia, uma vez que foi construído um significado de algo positivo, que enobrece e dignifica o homem. Dessa forma, a ideologia distorce a realidade, construindo representações falsas e camuflando os conflitos de classe existentes, como se a sociedade fosse una, harmônica e sem conflitos, e todos os indivíduos partilhassem dos mesmos interesses e ideais. Como representado na charge, a mídia e outros meios como crenças religiosas, artes e literaturas refletem os valores da classe dominante e servem como instrumentos de dominação para manter o status quo e levar os trabalhadores ao conformismo e à manutenção dos privilégios de classe dos patrões. Dentre as características da ideologia, nós podemos citar primeiramente a naturalização, que baseia-se em considerar como naturais situações que advêm da ação humana e como estas possuem origem histórica. Aqui nós temos um exemplo de uma charge do cartunista Junião, na qual é ironizado o fato das pessoas simplesmente ignorarem o ocorrido por ele estar acontecendo em determinado local, neste caso, na África. Em seguida, nós temos a universalização, que consiste em estender os valores da classe dominante aos que elas se submetem. Aqui nós temos um exemplo de outra charge, na qual nós temos um patrão dizendo: quem quiser a vaga terá que sair daí. Ou seja, eles pedem para que os candidatos abdiquem de seus direitos para conquistarem a vaga. Ao se referir ao concreto e sim ao aparecer social, a universalização das ideias e dos valores gera uma abstração, e é possível descobrir a divisão de classes e o conflito de interesses a partir da análise concreta das relações sociais, o que faz com que a sociedade uniharmônica seja uma abstração. Por fim, nós temos a inversão, porque a ideologia ela retrata a realidade de forma inversa, ou seja, o que seria a origem da realidade é colocado como produto e vice-versa. Assim, o que seria efeito é tido como causa. Como exemplo, nós temos a ideologia burguesa, que trata a desigualdade social como resultado de diferenças individuais, visto que, por natureza, os indivíduos são desiguais, e dessa forma, a desigualdade social é inevitável. Então aqui nós temos um exemplo, em meio à pandemia do novo coronavírus, onde um médico simplesmente questiona: Senhor, você não sabe que é para ficar em casa? E o mendigo simplesmente responde: mas eu estou em casa. Depois de conhecermos algumas características da ideologia, vamos falar um pouco sobre as ideias de alguns filósofos acerca do tema, começando por Gramsci. Antônio Gramsci foi um filósofo de orientação marxista e um dos fundadores do Partido Comunista Italiano em 1921. Para ele, tanto a classe burguesa quanto a classe proletária propagam as suas ideologias na sociedade. Porém, essas ideologias estariam em uma disputa pela hegemonia. Gramsci entende a hegemonia como a conquista de um consenso e da liderança cultural e político-ideológica de uma classe sobre as outras. Gramsci diferencia a classe dominante, que seria a dirigente das classes aliadas e a dominante das classes adversárias, da classe dominada ou subalterna, que participa de uma concepção de mundo imposta pela classe dominante e compartilha uma ideologia que não corresponde a seus interesses. Para consolidar a sua influência ideológica, o bloco hegemônico, que seria a classe dominante, precisa manter o apoio às suas orientações e liderar o campo das ideias. A teoria da hegemonia de Gramsci nos permite refletir sobre o papel dos meios de comunicação na contemporaneidade, pois eles são de extrema importância porque distribuem conteúdos, informações, ideias e ideologias. Gramsci refletiu sobre o principal meio de comunicação da sua época, a imprensa. Ele criticava o alinhamento ideológico dos grandes jornais ao poder e referia-se a eles como a organização material voltada para manter
defender e desenvolver a frente teórica ou ideológica, dizendo ainda que o proletariado não tem contra si apenas uma associação privada, mas todo o aparelho estatal, com sua polícia, seus tribunais, seus jornais, que manipulam a opinião segundo o arbítrio do governo e dos capitalistas. Ou seja, a imprensa para ele, bem como todo o aparelho estatal, seria um suporte ideológico do bloco hegemônico. Uma vez que a ideologia vigente reflete os interesses da classe dominante, a burguesia, a classe dominada, o proletariado, deve elaborar intelectualmente os seus próprios valores e tomar consciência da sua missão histórica. Gramsci afirma que o movimento operário só vai conseguir vitórias duradouras se conquistar a hegemonia no plano das ideias, envolvendo toda a sociedade. O processo da hegemonia inclui, portanto, a disputa pelo monopólio dos órgãos formadores de consenso. Outra visão de ideologia é a do filósofo alemão Jürgen Habermas. Habermas tem 91 anos e nasceu em 18 de junho de 1929 na Alemanha. Ele fez parte da segunda geração da Escola de Frankfurt e é um filósofo de orientação marxista. Ele definiu o conceito de ideologia com base nas circunstâncias do mundo contemporâneo, ou seja, levando em consideração o avanço do capitalismo, da industrialização, entre outros. Ele também diferenciou dois conceitos muito importantes, o agir instrumental e o agir comunicativo. O agir instrumental está relacionado ao mundo do trabalho e da produção. É um agir que visa o sucesso e a eficácia e é baseado em um saber empírico. Já o agir comunicativo refere-se ao mundo da vida. É um agir que baseia-se em regras morais e de sociabilidade e na interação entre as pessoas, tendo por objetivo a chegada de um consenso e o bem-estar de cada pessoa. Habermas critica o fato da racionalidade instrumental ou agir instrumental estar sendo aplicado em âmbitos da vida onde o agir comunicativo deveria prevalecer. Essa intromissão empobrece a subjetividade humana e as relações afetivas, fazendo com que os valores éticos e políticos sejam questionados do ponto de vista técnico e as ações sejam tomadas visando ao rendimento e a eficácia, ao mesmo tempo em que são orientadas pela competição e pelo individualismo. Um exemplo são políticos que preocupam-se mais em se manter no poder do que no bem-estar da população. Nesse contexto, Habermas também faz críticas ao positivismo, o qual estabeleceu uma ideologia tecnocrática que considera a racionalidade instrumental como a única forma de se obter a verdade. Desse modo, as questões de prática da vida humana também passaram a ficar submetidas às questões técnicas. Habermas não se diz contrário à evolução técnica científica, ele busca apenas criticar a elevação da racionalidade instrumental como a única instância de verdade, tendo em vista que a consciência tecnocrática faz com que a comunicação e a busca por uma interação intersubjetiva desapareça, dando lugar à técnica. Para o filósofo, a solução é recuperar o agir comunicativo nos espaços em que ele foi dominado pelo agir instrumental, por meio de discussões públicas sem censura e por processos reflexivos, para que assim possa haver na sociedade uma ampla emancipação e a construção da individualidade dos sujeitos que a compõem. Do ponto de vista político, essa emancipação depende do aperfeiçoamento dos instrumentos de participação dentro da sociedade e não mais da revolução, como propôs Marx. Em determinados lugares onde a ideologia é veiculada, ela pode ser facilmente determinada e criticada. Os quadrinhos, a publicidade e a mídia são exemplos desses lugares. Os quadrinhos, além de terem a função de entretenimento, eles também podem exercer função mítica fabulatória, que é predominante em obras de ficção, que hoje em dia são representantes da linguagem artística. Os quadrinhos e outros exemplos de manifestação em massa, como cinema e novela, eles não podem ser redundantes, pois podem gerar ambiguidade, e além de serem usados para conhecimento, se tornarem um meio de alienação. Um exemplo de quadrinho, no caso, seria esse. Começou com a Ovelha Negra, agora todos usam Black Power. Nessa tirinha, podemos ver que tem várias interpretações para a ovelha negra, como uma ovelha de cor negra e, no caso, uma pessoa que é diferente do seu rebanho. Em relação ao Black Power, que no caso significa poder negro, em 1960, ele era usado como uma luta pelo auto-reconhecimento da beleza negra, onde as pessoas usavam o cabelo Black Power porque eles se recusavam a alisar o seu cabelo. E hoje em dia, eles são usados como um simples modismo.
A publicidade tem como objetivo divulgar da melhor forma produtos, comunicar ideias e estilo de vida e convicções éticas e políticas. Ele tem o poder de orientar ideologicamente as aspirações e o comportamento das pessoas. Politicamente, ele tem o poder de reverter a imagem de um candidato para conseguir o apoio de eleitores. E para finalizar, as ideias são apresentadas através das mídias, no caso dos rádios, jornais, televisão e principalmente internet. Jornalistas e repórteres investigativos, além de apresentarem os fatos, eles dão uma luz para que as pessoas consigam compreender melhor as notícias. A empresa, nesse caso, seria uma formadora de opinião, e isso em tese é algo positivo. Só que nem tudo que é exposto, ele é totalmente igualitário, ele acaba dando ideias subjetivas. Como nós podemos ver, a ideologia está no nosso cotidiano, e várias coisas podem se transformar objetos de orientação ideológica. Agradecemos sua atenção e esperamos que você tenha conseguido compreender o assunto.